Graças te damos, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de falar ao nosso coração, através da Tua palavra, de nos instruir. E nesse momento queremos pedir que o Senhor fale ao nosso coração. Que tenhamos o desejo, Senhor Deus, de ouvir a Tua palavra, que isso seja algo constante, seja algo que nos dá sede de Ti, Pai. Estejamos sedentos, ó Senhor, de ouvir a Tua voz, de ler a Tua palavra, de meditar nela, Pai. Dá-nos isso, Senhor Deus. É o que nós pedimos. E que nesse momento hoje, o Senhor possa falar no nosso coração e tirar, ó Senhor, ensinamentos preciosos a cada um de nós aqui e a igreja como um todo. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13, o livro de Marcos está indo para a sua conclusão. Nós estamos vendo aqui o início da Semana da Paixão, a partir dos versos seguintes. E o capítulo 13 é esse interregno entre as disputas que Jesus teve com relação às autoridades religiosas e agora o momento da sua crucificação. Nós temos aqui o sermão profético e a profecia relacionada à destruição do templo. Eu quero ler com os irmãos, vou ler até o verso 8, mas nós iremos ficar hoje até o verso 4 e daremos continuidade na próxima exposição. Diz assim a palavra do Senhor. Ao sair Jesus do templo, disse-lhes um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções. Mas Jesus lhe disse: Vês essas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvides falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares, também fomes. Estas coisas são os princípios das dores. O capítulo 13 é o mais longo conjunto dos ensinamentos do Evangelho de Marcos. E ele é moldado na forma de um discurso final de Jesus, similar aos discursos de despedida dos principais personagens bíblicos, como Jacó, Moisés, Josué, Samuel e o próprio apóstolo Paulo. O assunto que nós temos aqui, nesse capítulo, ele é totalmente escatológico, ou seja, a respeito das coisas que devem acontecer ao final de tudo. São eventos futuros, incluindo alguns muito distantes, quanto à vinda do Filho do Homem no julgamento final, que são aqui prefigurados pela destruição do templo e a queda de Jerusalém, que deu por volta do ano de 66, 70 da nossa era. O capítulo 13 de Marcos é uma coletânea dos ensinamentos e ditos de Jesus, apresentado em várias ocasiões, e você vai ver isso nos outros evangelhos, que foram reunidos aqui nesse capítulo em Marcos. E eu gostaria de começar essa exposição com os primeiros versos, verso 1 e o 2, que diz assim: Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções. Mas Jesus lhes disse: Vede essas grandes construções, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Perceba aqui que você tem um momento anterior onde o Senhor Jesus está no templo e acontece vários momentos de disputa onde o Senhor está fazendo algumas observações e críticas, não somente às autoridades religiosas, mas à fé que eles estavam professando. E é interessante porque, perceba aqui o que Marcos faz,
A ideia é que Jesus estava no templo ali observando todas aquelas coisas, né? Observando os escribas, ali no verso 38, observando ali as pessoas que depositavam as suas ofertas no gasofilácio, e agora ele sai do templo. E James Edward nos diz que essa saída, eu achei muito interessante o que ele fala aqui, que essa saída de Jesus do templo, nesse momento, não seria apenas uma descrição física, mas antes simbolizava uma ruptura final e definitiva de Jesus com o templo. E se nós formos observar, nós vamos perceber que nesse período, né, você vê que o Senhor Jesus prevê por 3 vezes sua morte nas mãos dos líderes gentios e religiosos. Ele contraordenou a autoridade do Sinédrio, lá em Marcos capítulo 11, verso 27 a 30. Ele desafiou cada um dos grupos que constituíam o Sinédrio, os fariseus, os saduceus e os mestres da lei. O templo foi julgado por ele e condenado como um covil de ladrões, simbolizado anteriormente por uma figueira amaldiçoada que havia secado. O julgamento do templo, que representava a religiosidade judaica por Jesus, o julgamento do templo por Jesus era um fator que desempenhou um papel relevante na sua própria sentença de morte. Haja visto que lá em Mateus capítulo 14, versos 58 e 15, 29 e 30, nós vemos as pessoas acusando o Senhor Jesus, dizendo assim: ele disse que iria destruir o santuário, esse santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construiria outro não por mãos humanas. E dentro desse contexto, essa saída de Jesus, o Senhor Jesus sai do templo para nunca mais retornar a Ele. E é logo após essa saída emblemática, essa descrição da corrupção e da situação deprimente que se encontrava a religião judaica, é que os seus discípulos olham para o templo e chamam a atenção do Senhor Jesus pela sua beleza exterior e a sua pompa, dizendo assim: que pedras, que construções. E aí o Senhor Jesus diz: não ficará pedra sobre pedra que não seja destruída. Perceba aqui que Jesus e 4 de seus discípulos, que nós vamos ver os nomes deles no verso 3, passam pela porta oriental do templo em direção ao Monte das Oliveiras. E ao olhar para trás, eles ficam admirados com o que eles veem, os discípulos. E percebam que até mesmo os romanos reconheciam a beleza do templo judaico. Esse templo aqui era o templo de Herodes. As paredes eram construídas com pedras enormes, algumas com 12 ou 18 metros de comprimento, com a parte superior ornamentada com mármore e na fachada com placas de ouro. Conta-se que no ano 70, quando os romanos vieram e destruíram o templo, eles destruíram o templo e quebraram as pedras, aqueles montões de pedras, para tirar o ouro que estava encravado nelas. A suntuosidade e a grandeza era tanta que a luz do sol refletia nas paredes e chegava a cegar as pessoas de tanto resplendor. E perceba aqui também que os próprios discípulos de Jesus tinham a tendência a apreciar essas coisas que eram grandiosas, que foram consideradas por muito tempo como sagradas. Mas perceba nesse contexto que eles tinham ouvido que Jesus Cristo chamou aquele lugar de um covil de ladrões. E ainda assim, diante de tudo que eles presenciaram até aquele momento, quando ele deixou o templo, devido à iniquidade que estava presente ali, que permanecia ali, esses discípulos o convidam para que ele contemplasse a sua beleza exterior. E em sua resposta, o Senhor Jesus mostra que ele valoriza muito pouco a beleza exterior, a pompa exterior, quando não existe a verdadeira pureza.
A suntuosidade da estrutura daquele local não representava nenhuma segurança, nem motivará qualquer compaixão com relação à sua destruição por parte do Senhor Jesus. Ele considera sim, ele tem compaixão sim, com a destruição de almas preciosas, chora por elas, pois a elas ele atribui um grande valor. Mas nós não vemos ele considerando com compaixão as ruínas de uma construção magnífica, quando ele é levado a sair dela pelo pecado, porque isso tem pouco valor para ele. E eu gostaria de chamar a nossa atenção para o que nós estamos vendo aqui, nesse momento em particular e nessa resposta, nessa perspectiva dos discípulos e a perspectiva do Senhor Jesus. Perceba aqui que os discípulos chamam a atenção do Senhor Jesus para o esplendor arquitetônico daquele templo. A atenção deles, os seus olhos se voltam para essas coisas. E eles recebem uma resposta de Jesus que eles não esperavam. Nenhuma palavra de admiração da parte do Senhor Jesus. Ele não expressa qualquer elogio quanto à arquitetura daquele templo. Ele parece que perdeu de vista a forma e a beleza da construção face à iniquidade do povo que estava ali presente, que pertencia àquela realidade. E é interessante percebermos, queridos, que nessa declaração nós aprendemos que a verdadeira glória de uma igreja não consiste nos seus edifícios. A verdadeira glória de uma igreja não está nas coisas que são construídas, na sua beleza, mas está na fé e na piedade dos seus membros. Os olhos do Senhor Jesus não encontravam prazer algum num edifício que continha o Santo dos Santos, o candelabro, o ouro, o altar de sacrifícios e outras coisas mais que estavam relacionadas ao culto, que por outro lado as pessoas que estavam ali cultuando estavam completamente distantes e desapropriadas de qualquer senso de piedade e pureza em suas vidas. Então nós podemos concluir com isso que muito menos prazer ele encontrará nos mais esplêndidos lugares se a sua palavra e o seu espírito não estiverem sendo honrados ali. E aqui nós vemos uma coisa muito interessante, porque nós somos inclinados a julgar as coisas conforme a sua aparência externa. Onde há um imponente edifício eclesiástico, uma boa música, ministros ricamente paramentados, um magnífico cerimonial, achamos que ali haverá uma verdadeira religião cristã. A gente se deixa levar, né? Por uma igreja de 3.000 membros, com um coral imenso, com várias atividades na semana. Nós olhamos muito para essas coisas, mas esquecemos aquilo que é principal. Se não houver piedade, se não houver santidade, as pessoas que estão ali presentes, nada daquilo terá valor. É muito semelhante ao que o profeta Isaías, ele profetiza no seu livro lá em Isaías capítulo 1, verso de 11 a 14. O capítulo 1 fala sobre esse estado da igreja ali em Israel. Uma igreja bem formada, estruturada, com todas as cerimônias presentes. E veja o que o profeta Isaías fala da parte do Senhor. Ele diz assim: de que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor: estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiro, nem de bodes. Quando vindes comparecer perante mim, quem vos requereu os sopisados dos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações.
Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene, as vossas festas da lua nova e as vossas solenidades. A minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Perceba aqui que era uma igreja completa, ela tinha tudo. E ela fazia aquilo que estava prescrito na lei cerimonial, mas nada daquilo tinha valor, porque o coração deles estava distante do Senhor. Como ele mesmo diz aqui, que as ofertas e aquilo que eles faziam não tinham valor algum, pelo contrário, eram abominação ao Senhor. Por quê? Porque o seu coração, o coração daquelas pessoas, era um coração impiedoso. Perceba que pode não haver num contexto como esse, qualquer religião cristã autêntica. Tudo pode não passar apenas de formalidades, de espetáculo e apelo aos sentidos físicos do homem. Talvez ali nada exista que seja capaz de satisfazer a consciência e curar corações. E se fizermos uma avaliação, queridos, nós poderemos descobrir que Cristo não está sendo pregado nesses edifícios imponentes e que a palavra de Deus não está sendo exposta. Os ministros que lá atuam talvez sejam totalmente ignorantes com relação ao Evangelho, e os adoradores poderão estar mortos em seus delitos e pecados. Diante disso, querido, nós devemos ter o seguinte propósito: sem importar quão belas ou não possam ser as nossas igrejas, consideremos a doutrina cristã pura e a prática cristã santa os seus principais ornamentos. E seja isso que, na realidade, faça com que os nossos olhos brilhem como os olhos dos discípulos do Senhor Jesus aqui, que estavam focados na beleza e na grandiosidade do templo, enquanto o Senhor Jesus contemplava o coração dos homens. No verso 3 e 4, a palavra do Senhor diz assim: no Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. Perceba aqui, queridos, o que acontece. Eles saem do templo e agora vão para o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras está a 300 metros acima da cidade de Jerusalém, separado por um vale, que era o Vale Cedron, e Jesus e seus discípulos ali, eles têm uma visão privilegiada da encosta leste do monte, ali no templo. O cume das Oliveiras era o local onde Jesus começa a entrada triunfal em Jerusalém, e essa descrição que nós estamos vendo aqui de Jesus de frente do templo é altamente simbólica, pois perceba que anteriormente ele estava pronunciando um julgamento também sobre os escribas, enquanto estava sentado em frente ao tesouro do templo. Agora expressa-se um julgamento também de frente para o templo, assentado, que era ali a posição de um mestre com autoridade para ensinar. E é interessante nós levarmos em consideração aqui o fato daquele lugar, ou seja, o Monte das Oliveiras, que de acordo com o profeta Zacarias, era o local onde Deus declara a captura, saque e a devastação de Jerusalém. O que o Senhor Jesus está falando aqui também. Abra aí Zacarias capítulo 14, verso de 1 a 8. E assim, mais uma vez, Jesus se posiciona agora para assumir o papel de Deus, porque é isso que nós estamos vendo aqui no livro de Zacarias. E é isso que o Senhor está fazendo aqui, olhando para o templo e fazendo o seu julgamento. Diz assim: eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, metade da cidade sairá para o cativeiro.
mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Mas será um dia singular conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Naqueles dias também sucederá, correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o monte oriental e a outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. Perceba que essa imagem que nós estamos vendo aqui do Senhor Jesus é semelhante a essa que nós vemos ali em Zacarias, onde o profeta Zacarias, por meio do Espírito Santo, profetiza a respeito das coisas que iriam acontecer, como o Senhor Jesus aqui faz também. E ali, mais uma vez, ele toma uma posição de autoridade, ou seja, ele representativamente, não só representativamente, mas assume o papel de Deus, como nós vemos aqui em Zacarias, capítulo 14. Os discípulos ficam desnorteados. Até hoje, os judeus não conseguem, vamos dizer assim, administrar a questão da destruição do templo ali em Jerusalém. Até hoje isso é algo muito sensível, né, aos judeus. Não se esperava que isso acontecesse, até pela imponência e pela estrutura daquele lugar. É como algo que é tipo uma construção que jamais seria destruída. Mas não é isso que acontece, né? E é fruto da profecia por causa do pecado, da indiferença e da distância do povo de Deus ali no Velho Testamento. E pela rejeição também, como consequência disso tudo, do Messias. Então perceba aqui no verso 4 que os discípulos perguntam: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá quando elas estiverem para cumprir-se. Perceba, eles ficam desnorteados e sem dúvida eles associam o que o Senhor Jesus está dizendo com a vinda do dia do Senhor. E eles fazem duas perguntas que estão interligadas: quando terá início e qual será o sinal de que o fim está prestes a se cumprir. E Jesus vai responder essa pergunta a partir do verso 5 até o verso 27. Percebam que os fariseus, em determinado momento, eles pedem um sinal e não lhes é dado. Os discípulos também fazem o mesmo, mas agora eles são respondidos de forma positiva para que pudessem se preparar para esse tempo. Eu gostaria, queridos, de chamar sua atenção para algumas coisas interessantes aqui a respeito dessa resposta do Senhor Jesus aos seus discípulos, iniciando essas profecias. Perceba aqui no verso 4 que os discípulos, impelidos por essas predições a respeito do tempo, eles pedem maiores informações. E a sua resposta começa com a predição do aparecimento de doutrinas falsas e guerras. Os discípulos, como muitos, devem ter ficado desapontados, pois com o retorno de Cristo, ele poderia ter prometido sucesso imediato, prosperidade nesse mundo, né? Longe de ordenar que seus seguidores ficassem à espera de uma vitória imediata da verdade. Pelo contrário, o que nós vemos aqui é que, inicialmente, nós deveríamos esperar o surgimento do erro. Vede que ninguém vos engane. Longe também de ordenar que seus seguidores esperassem um reino de paz e quietude, mas Jesus recomenda que estivessem preparados para a guerra e tribulações, como nós vemos aqui no verso 7. O verso 8 diz que essas coisas são os princípios das dores.
E se nós percebemos o que Jesus está falando sobre reino contra reino, terremotos e fomes, nós vamos ver que essas coisas sempre ocorreram. Não será a cessação dessas coisas que vão apontar para a volta de Cristo, mas a continuidade e intensidade dela. São os princípios das dores. O que Marcos concentra aqui, nós vamos ver que Lucas e Mateus, eles falam, Lucas fala lá em Lucas capítulo 21, verso 11, haverá grandes terremotos, epidemias e fomes em vários lugares, coisas espantosas, também grandes sinais do céu. É interessante porque essas coisas sempre aconteceram e iriam continuar acontecendo como um sinal de um início do fim. É bastante instrutivo isso para nós, na abertura desse discurso profético de Jesus. Porque nós percebemos nisso que a igreja vai ter que esperar entre a primeira e a segunda vinda de Cristo para viver todas as promessas de paz da Escritura. Como nós vemos lá em Isaías capítulo 35, que fala da felicidade futura de Sião, e lá nos seus primeiros 4 versos ele diz assim: o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará, e florescerá como o narciso, florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará, Deus-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo de Saron, eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus, fortalecei as mãos frouxas, e firmai os joelhos vacilantes, dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais, eis o vosso Deus, a vossa vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. Também lá em Isaías capítulo 11, versos de 6 a 9, falando dessas promessas de paz, diz assim: o lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se sentará com o cabrito, o bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deleitarão. O leão comerá palha como boi, a criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e já o desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Perceba que esse discurso do Senhor Jesus aqui tem o propósito de corrigir pontos de vista equivocados, não somente ali nos discípulos da época do Senhor Jesus, como também na nossa época. O Senhor Jesus sabia que os homens estão esperando que se cumpra a ideia de bons tempos, e esses bons tempos não vão ocorrer enquanto o Senhor Jesus não voltar e retornar a esse mundo. Essas palavras podem não ser tão agradáveis, mas concorda com o que nós vemos lá no profeta Jeremias, no capítulo 28, verso 8 e 9. Diz assim: os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram guerra, mal e peste contra muitas terras e grandes reinos. O profeta que profetizar paz, só ao cumprir a sua palavra, será conhecido como profeta de fato, enviado do Senhor. Nós devemos olhar esse relato aqui e aprender a sermos moderados nas nossas expectativas. Muitos têm ficado desapontados na Igreja de Cristo por causa de extravagantes esperanças de muitos de seus membros. E nós não devemos ser levados pela comum noção de que o mundo inteiro vai se converter antes da segunda vinda de Cristo. Por sua vez, outros dizem que todo Israel se converterá ou que a terra se encherá do conhecimento do Senhor antes da segunda vinda. Não será assim. Porque não existe nada na Escritura que justifique tal expectativa. Nós não devemos esperar um reino de paz em nossos dias. Pelo contrário, nós devemos esperar guerras. Muitos acham que todos os homens se tornarão santos por meio de instrumentalidades existentes como escolas, missões ou até pregações. Pelo contrário, nós devemos esperar o anticristo. Vivemos em dias de eleição e não de conversão universal. Não haverá paz universal enquanto o príncipe da paz não voltar. Também não haverá santidade universal
enquanto Satanás não for lançado no inferno. Talvez seja difícil sustentar posições como essas, né? E essa postura pode atrair críticas e um juízo desfavorável da parte de muitos. Mas nós não devemos nos prender se as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo se mostram cada dia mais verdadeiras, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. O que nós devemos fazer, queridos? Nós devemos nos preparar não somente para esse dia final, mas para diariamente termos como pai de família que não sabe a hora que o ladrão vem, mas se prepara diariamente para esse momento. O que me chama a atenção nesse texto aqui, entre muitas coisas que nós vamos falar mais adiante, é a perspectiva, vamos dizer assim, bíblica, ou seja, a perspectiva, a mente de Cristo com relação a essas coisas e a nossa mente. Muito clara essa oposição aqui. Os judeus, os discípulos do Senhor Jesus saem do templo diante de toda aquela podridão e conseguem contemplar uma beleza exterior, conseguem ver, conseguem dar valor àquilo ali que eles estão vendo. O Senhor Jesus sai no mesmo contexto, não vê valor algum, independente da beleza arquitetônica, da grandiosidade do templo, da riqueza que estava presente ali, como nós vimos. Ele olha e despreza todas essas coisas. E perceba que a mesma perspectiva que nós temos nos versos anteriores com relação à viúva, que o Senhor olha e vê a mulher depositando 2 pequenas moedas e homens depositando grandes quantias. Perceba que é a mesma perspectiva, é a mesma mente que está sendo demonstrada aqui na maneira como o Senhor olha essas coisas, como nós olhamos. A própria expectativa e a própria surpresa dos discípulos em perceber que as coisas só iriam piorar com o tempo. Mas nós vamos ver que em meio a tudo isso, essas guerras, esses rumores de guerras, nós estaremos, como Igreja de Cristo, sendo protegidos, guardados, apesar de vivermos essa realidade. Nós estamos vivendo a realidade do nosso país, mas o Senhor estará sempre cuidando, protegendo e preparando a sua igreja para receber o seu reino. Não é à toa que lá nos evangelhos, ao finalzinho dos evangelhos, principalmente Mateus, temos várias parábolas com relação a isso. Nós não devemos olhar para o mundo e nos espantar. Os nossos olhos precisam estar na Escritura, a nossa mente tem que ser a mente de Cristo. E a nossa esperança deve estar unicamente nele. Vamos orar. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra. Te agradecemos pelas coisas que o Senhor fala através dela, pela maneira como podemos perceber, ó Pai, a diferença que existe na mente de Deus, na mente de Cristo e na mente humana. As prioridades que existem no reino de Deus e as prioridades desse reino, do reino dos homens, como são completamente diferentes. E apesar de vivermos, ó Pai, nesse reino dos homens, nós, ó Senhor, também representamos o reino de Deus nas mesmas expectativas, nos mesmos desejos, nos mesmos anseios, ó Pai.
E que o Senhor esteja guardando a sua igreja para não sermos levados por esse mundo, mas que os nossos olhos estejam em Cristo, Senhor. E que possamos, ó Senhor Deus, nesse mundo, Senhor Deus, também gozar das bênçãos de Deus em meio a todo esse caos por causa do pecado. Guarda o teu povo, Senhor Deus. Sustenta a tua igreja diante das dificuldades, das aflições, das perseguições desse mundo. Para que possamos, ó Pai, no último dia, Senhor Deus, sermos, ó Senhor Deus, encontrarmos, ó Senhor Deus, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E sermos, ó Senhor, levados, ó Senhor Deus, para aquela cidade santa, para aquela cidade eterna, e vermos eternamente com o Senhor. Fica com o teu povo, ó Pai. Nos dá, Senhor, cada dia mais firmeza, Senhor, diante das dificuldades, das provações, das tentações desse mundo. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.